Olá, você está me perguntando sobre superação, né? Quando é necessário superar, quando a vida nos prega uma peça, quando somos frustrados, quando esperamos que acontecesse algo e acontece algo bem diferente, né? Que somos surpreendidos negativamente, quando há uma perda, enfim, quando puxam o nosso tapete, quando se abre um buraco sobre nossos pés, aí entramos em crise, temos uma situação difícil e ou superamos, tá? Crescemos em cima dessa situação difícil ou somos destruídos. Ninguém passa por uma situação difícil na vida, por uma perda, enfim, por uma frustração, né? Sem se transformar. Isso nos transforma, tá? Ou para melhor ou para pior, e cada um tem seu tempo para acontecer essa transformação. Nada passa assim pela gente sem que nos marque de alguma maneira, tá? A menos que a gente não entre em contato com isso. Então, a gente não experienciou e não viveu a coisa. Superação. A palavra já diz, superação. É uma ação maior, é super, é grande, tá acima das nossas possibilidades antes do momento de atravessar a crise, né? Você assistiu aquele filme Hulk, né? Então, quando acontecia uma situação muito desesperadora ali, angustiante, ele se transformava, ficava forte, grande, verde, né? E fazia coisas que, sem aquela situação, ele não sabia que ele era capaz, que ele ia conseguir atravessar aquela coisa, ter a força para aquilo. E aquilo é bem simbólico, né? E é o que acontece com a gente. Claro, a gente não fica verde, né? E não fica, enfim, não vira monstro assim aos olhos. Mas algo acontece dentro de nós. Existe uma frase do filósofo Nietzsche que cabe bem para falar sobre superação. A frase é: o que não me destrói me fortalece. E de fato é uma verdade. Quando passamos por uma situação, nós precisamos expandir a mente, expandir as emoções, tá? Para conter aquilo dentro de nós, para pensar, usar a criatividade para encontrar portas, né? Chaves que abram portas para a gente poder lidar com aquilo, se movimentar naquilo e resolver a situação de alguma maneira ou conviver com aquilo se não tem um remédio. Vamos viver da melhor forma possível com aquele problema. A palavra crise, né? Quando a gente passa numa situação difícil, em geral a gente entra em crise. E a palavra crise, na língua chinesa, é formado por 2 ideogramas. Um quer dizer perigo e o outro oportunidade. Perigo, porque nós podemos ser destruídos, né? Quando estamos na crise, se a gente fica com um pensamento repetitivo, destrutivo, ai, coitada de mim, ai, eu me ferrei, ai, por que aconteceu isso comigo? E agora, que triste, que mal, a gente vai sendo destruído, porque a gente coloca toda a nossa energia no mal, né? Que na tristeza, nas lamentações, na angústia, e a gente é engolido por aquilo, não sobra energia para mais nada. Agora, aconteceu alguma coisa ruim. Se a gente falar, sofre um pouco, todo mundo passa pelo susto, né? Para aquele momento de desequilíbrio que aquilo aconteceu. E depois vamos pensar, bom, não adianta ficar me lamentando. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso superar isso, né? Usar isso como uma oportunidade de crescer, de me desenvolver, de expandir, de pensar, usar esse mal, essa coisa ruim a meu favor, né? Tem um caso de um rapaz que perdeu, num acidente, ele perdeu a função das pernas. Então, inicialmente, é claro, ele ficou perdido, ele ficou muito frustrado, foi muito difícil.
Depois ele pôde pensar que ele não se resume num par de pernas. Ele tem uma mente, ele tem uns sentimentos, ele tem uma boca para falar, ele tem mãos, ele tem vida, né? E ele estava, logo que aconteceu o acidente, ele se deixou engolir, se anulou tudo, se transformou na perda da função das pernas. Então, lembrar que, em geral, quando acontece uma coisa ruim pra gente, a gente fica tomado pelo mal e só existe mal, não existe mais nada de bom. É assim que acontece. Mas depois a gente vai se distanciando um pouco do susto, vai se acostumando com aquilo e a gente vai poder ver, não é só isso. Tem mais coisas, eu tenho outras possibilidades em mim para viver além disso. E aí, use os braços, a mente, a fala, as emoções para suprir a função, por exemplo, no caso das pernas ou daquilo que eu perdi. Cresça em cima das suas crises, das suas frustrações. Isso é superação. É isso aí. Respondi?